Olá! O Agro Nacional segue na programação de verão da TV Brasil e reapresenta as principais reportagens desta temporada. Hoje vamos mostrar como o bambu está sendo usado em construções para apoio da agricultura familiar. Em São Paulo, visitamos a Pink Farms, a primeira fazenda urbana vertical da América Latina. Vamos saber também como a tecnologia tem ajudado na produção rural. E ainda, vamos até uma fábrica de processamento de carne suína para mostrar onde são feitos derivados como linguiças, presuntos, bacon e outros defumados. É o Mundo do Campo na tela da TV Brasil. O Agro Nacional começa agora. O bambu é matéria-prima no Instituto Federal de Brasília. Um projeto de extensão desenvolvido por lá criou um forno para o tratamento do bambu e seu uso em construções para apoio à agricultura familiar. A iniciativa também tem o objetivo de gerar emprego e renda na região. A atividade tem o apoio do Instituto Brasília Ambiental e é a primeira vez que o órgão autoriza o manejo dessa planta. Essa área aqui da estação ecológica, ela foi anteriormente reduto de chácaras e fazendas. Na criação da estação, lá por volta de 68, ela foi criada como reserva biológica. Como reserva biológica, ela permitia algumas atividades. Aí em 88 virou estação ecológica de uso restrito e essas propriedades foram desapropriadas. E com isso restou já algumas culturas de plantio que tinha nessas propriedades, como o bambu. Então esse bambu, com a presença de umidade que nós temos aqui bastante nascente, água, o bambu vai se proliferando. E ele é um invasor, é uma gramínea invasora voraz. Então a cada tempo que passa ele vai aumentando a sua extensão dentro da mata nativa, dentro do cerrado. E a nossa intenção no plano de manejo já era extinguir esse bambu. E isso casou com a proposta do projeto da UNB de utilização da matéria-prima do bambu para suas atividades práticas. E foi um casamento perfeito, porque culminou num projeto de manejo do bambu, com a extração da matéria-prima para as atividades e o manejo para estancar o crescimento dessa mata de bambu. Projeto que tem acontecido nos últimos 3 semestres na Universidade de Brasília, em parceria com o IBRAM, em parceria com o IFB Planaltina, né, com os professores lá da agroecologia. E o que é esse projeto? Né? É um laboratório de manejo sustentável com o bambu. Então nós começamos com uma pesquisa de tratamento de bambu, que é muito legal ter bambu à vontade, como a gente tem aqui 3 hectares, mas não é fácil processar esse bambu. E os métodos de tratamento hoje, eles são muito agressivos, normalmente com substâncias químicas e um uso insustentável de água, muita água. Normalmente põe-se o bambu numa piscina cheia de veneno e ele fica lá por 30 dias e depois não se sabe o que fazer com aquela água contaminada. Mas na agroecologia, onde eu estou fazendo o projeto, a gente tem essa preocupação, né, com os processos ecologicamente corretos. Então a nossa ideia é utilizar extratos vegetais de plantas taninosas, né, o angico, a aroeira, o barbatimão, a acácia negra, como uma infusão, um chá de infusão, onde a gente trata esse bambu com vapor. E a Universidade de Brasília organizou o que a gente chama de PEAC, né, que é um projeto de extensão continuado com a comunidade, para dar apoio e fluxo a essa atividade, né? E a gente tinha essa possibilidade de trazer os estudantes, trazer a comunidade e pensar um pouco como manejar isso. Eu posso fazer móveis? Posso. Eu posso fazer estruturas geodésicas incríveis que aportem 1000 pessoas debaixo de uma geodésica? Posso. E como fazer isso, né? Então a gente precisava montar um laboratório. Então no 1º de 2018 a gente aprovou esse PEAC, chamado LAPEC Faz, que é o Laboratório em Fazeres e Saberes Sustentáveis com o Bambu. A gente está, sobretudo, na vanguarda do manejo de fato sustentável que produz impacto ambiental e impacto social. A gente conta com alguns colaboradores, muitos estudantes também nos demandam isso. A Universidade de Brasília ela tem alguns campos que discutem isso, mas a praxis, a elaboração, a projeção disso, colocar de fato a mão no bambu, a gente ainda não tinha. Então a nossa proposta é um projeto de pesquisa participativa.
Nós estamos chamando a comunidade a participar do processo de pesquisa. E eles vão acompanhar esse processo todo, trazendo o seu conhecimento também empírico. Então, como a gente lida com pessoas do campo, eles têm normalmente muitas receitas de plantas que servem para imunização, para tratamento de bicheira, e além de outras colaborações dos próprios alunos, no sentido de criar elementos ou instrumentos, utensílios de bambu, além da residência, né? Então hoje já se tem catalogado 3.000 usos do bambu. A unidade de tratamento de bambu é baseada num sistema de aquecimento habitacional nos países europeus, né? Na Espanha foi quem desenvolveu o sistema Rocket, né? As estufas Rocket de aquecimento. Eu fiz uma leitura desse projeto e então aproveitei a câmara de combustão, onde a gente usa o bambu como lenha, para produzir o vapor. Uma câmara que é feita de tambores de óleo de reaproveitamento, tem 7 metros de comprimento, que vai receber o vapor de uma panela de pressão. Então os bambus vão entrar dentro daquele túnel e vão receber esse vapor de tanino por algumas horas, que a gente ainda vai testar. Depois ele sai, desce, vai para outra câmara embaixo, que recebe o calor onde o bambu é seco. Quando o bambu chegar a uma umidade máxima de 10%, ele está pronto para o uso. Aí ele vai ser trabalhado como essa flauta, vai ser lixado e vai ser impermeabilizado. A partir de agora, nós vamos colocar em funcionamento a unidade de tratamento de bambu, instalada no Instituto Federal, onde esse bambu todo coletado aqui vai ser beneficiado, catalogado, armazenado. A nossa proposta é de criar um modelo de casas pré-moldadas. E a unidade de tratamento no Instituto Federal vai passar a ser uma espécie de cooperativa, uma oficina cooperada. É importante falar também que o manejo do bambu faz parte de uma coisa que nós chamamos de tecnologia social. Então, como é que a gente reinventa algumas práticas, reinventa alguns usos, né? De modo que isso possa ser reaplicado em comunidades que têm algum tipo de carência. Então, o bambu me permite pensar em casas, casebres, em áreas de apoio, em redários, em áreas de convivência, né? Para quem está em assentamento, para quem é da agricultura familiar. Fora outros espaços que a gente também poderia adentrar e ver com muita utilidade. Mas, sobretudo isso, revitalizar espaços em que a mão de obra não necessariamente é qualificada, mas que a gente pode levar o que a gente produz aqui de técnica dentro do laboratório, fazer o devido manejo e fazer construções que são extremamente funcionais, que são construções harmônicas. A gente está dentro do cerrado, é importante falar isso, né? Então, como manejar sem criar um paisagismo que não tem nada a ver com o cerrado? O bambu é uma alternativa. A tecnologia está cada vez mais impactando a produção no campo. Por isso, vamos rever uma conversa com a pesquisadora da Embrapa, que falou pra gente sobre os avanços e desafios no meio rural. A Embrapa Informática e a Embrapa Instrumentação foram as duas unidades que foram criadas pensando na agricultura digital, isso há 30 anos atrás. Então, durante todo esse tempo, a Embrapa contratou pessoas técnicas, pesquisadores e analistas na área de tecnologia. Durante todo esse tempo, nós conseguimos desenvolver várias plataformas que têm embutido a internet e a agricultura digital. Só que a gente está vivendo um novo momento, né? Que é a gente trazer isso também para o produtor, para o consumidor. A gente está saindo da parte de pesquisa, está saindo do meio científico e está chegando até o produtor final, porque esse produtor ele também quer tecnologia. Hoje a Embrapa tem uma página na internet onde você tem vários aplicativos que foram desenvolvidos pela Embrapa com parceiros, seja ele setor privado, seja universidades, ou seja organizações de pesquisa estaduais, que você pode baixar ou para Android ou para iPhone.
né? Nós temos drones hoje, várias tecnologias que usam drones como parte da sua ferramental de pesquisa e que geram tecnologias que tenha o produtor como usuário final. Mas a gente precisa de mais ainda, tem muito desafio que a gente está chamando agora de agricultura 4.0, né? A gente sabe que o campo ainda tem problema de conectividade, mas você tem muitas tecnologias que podem ser acessadas pelo produtor já na internet. Então, como é que você facilita esse acesso do produtor a essas tecnologias? E a gente percebe que a internet é que vai facilitar isso, é a tecnologia da informação que vai facilitar isso. E aí você tem várias, tipo deep learning, blockchain, tudo isso vai ter que estar embutido em tudo que a gente produziu até hoje, o que a gente vai produzir no futuro, para que a gente consiga realmente levar essa inovação para o campo de forma mais ágil, forma mais célere. A agricultura fluminense, a gente identifica que ela é uma agricultura de nicho, né? A gente não está falando de uma agricultura de escala como é a agricultura do Cerrado brasileiro. Então, a hora que a gente está falando dessa agricultura de nicho, a gente está falando de café de qualidade, de produtos com indicação geográfica, né, com denominação de origem. Tem uma legislação grande aí também do Ministério da Agricultura que exige a rastreabilidade de produtos do hortifruti granjeiros. Então, isso implica em rastreabilidade, isso implica em blockchain, isso implica em você levar tanto para o produtor quanto para o consumidor a informação adequada daquelas cadeias produtivas. Só isso já é muita coisa. Junto com isso, a gente teve um projeto de lei que foi aprovado, acho que semana passada na Câmara, que é o projeto de lei de serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, na verdade. Esse projeto, ele também vai trazer para a gente necessidades de métricas e de quantificação que têm que ser postas para que o produtor ele possa receber pelo serviço ambiental que ele presta na propriedade dele. Então, isso também vai exigir tecnologia da informação, porque a gente tem a tecnologia do ponto de vista agronômico de como medir aquilo, mas a gente precisa criar, na verdade, bancos de dados, plataformas colaborativas, para que isso seja parte de um processo que vai implicar uma política pública, que vai implicar também o consumidor a remunerar esse produtor pelo serviço que ele está prestando. A gente precisa fazer com que essa área, tanto a pesquisa agronômica, quanto a área de tecnologia da informação, elas conversem. E assim, não vai ser só a Embrapa que vai solucionar isso, a gente vai precisar da parceria com o setor privado, das universidades, das organizações estaduais, para que a gente consiga efetivamente dar conta desses desafios de inovação que vem por aí. A gente está trabalhando no Jardim Botânico, na Embrapa, a proposta da instalação de um hub de inovação para trazer essas agritechs, para estar mais próximas da Embrapa, para estar mais próxima das universidades, um hub de inovação para o agro no Rio de Janeiro. A ideia é a gente ter ali um espaço para que a gente tenha esse ecossistema de inovação próximo, né, para a gente poder atender essas demandas do Rio, que tem um consumidor que tem uma característica diferenciada, que ele quer saber de onde vem o produto dele, como que é produzido, e com isso a gente pode estar modificando um pouco aí a agricultura fluminense, né? O Agronacional visitou uma fábrica de processamento de carne suína, onde são feitos derivados como linguiças e presunto, além de bacon e outros produtos defumados. Vamos rever como funciona todo o processo, desde a chegada da carne até a distribuição do produto. E tem também 2 dicas de receita, a porqueta e o joelho de porco. Na Holanda eu aprendi com meus pais uma técnica de defumação natural. É uma curação também natural que eu trouxe para o Brasil para aplicar aqui na nossa produção. E nós trabalhamos aqui na nossa fábrica com 15 funcionários e é uma produção bem artesanal, mas com máquinas modernas. Com essas máquinas modernas conseguimos fazer uma produção muito grande. Nossos fornecedores são muito em torno do Brasília. As fazendas ficam lá no Padef, onde tem grandes criadores de suíno,
O criador de suíno manda para um frigorífico, lá vai ter abate e depois do abate vem para a nossa fábrica, onde nós fazemos os cortes, nos desossa, nos injetamos os produtos, defumamos e assim vai. Bom, a gente tem uma linha de produção, né, que o trabalho de um depende do trabalho de outro, certo? Um processo depende de outro processo, até chegar no nosso produto final, embalagem e guardar para refrigeração. E esse mecanismo tem que estar sempre muito bem azeitado. A nossa mão de obra é especializada, nós executamos cortes que não são muito tradicionais em açougues de supermercados, açougues de rua. A nossa mão de obra sempre passa por um grande treinamento, né, para se adequar às demandas da nossa empresa. E todo dia se aprende, né? Todo dia aparece alguma coisa nova, algum produto novo que a gente queira implementar. É uma coisa que um vai aprendendo com o outro. Como funciona a produção, por exemplo, de uma linguiça ou salsicha na nossa fábrica? Primeiro, começa com qualidade de carne, tem que ser sempre fresquinho. Então, nós recebemos uma carcaça de porco, divide essa carcaça, desossamos um pernil, paleta e tocinho e quando está desossado ele vai para um moedor. No moedor você pode escolher moagem grossa, mais fina, você pode fazer isso por causa do disco. Depois, quando a carne está moído, ele entra num misturador e lá nós colocamos os temperos, sal e eventualmente pode colocar um vinho, um queijo. Quando ele está misturado, ele vai para uma embutideira. Lá você embute como uma tripa, você pode embutir como uma tripa de porco ou uma tripa de cordeiro e salsichão. Depois o salsichão vai para um tacho de cozimento e depois o produto está pronto para consumir. A defumação natural, nós temperamos primeiro uma carne, deixamos dormir numa salmoura e é muito importante, você vai secar a carne e depois defumar a carne. E você pode defumar carne quente ou você pode defumar carne frio. Tem duas técnicas. Quando você defuma carne quente, a carne já sai pré-cozido do defumador. Defumação frio, nós usamos muito na Holanda e para defumar mais tipo de pata negra, um tipo de parma. Para as pessoas que querem entrar no ramo também de embutidos, é muito importante, eu acho que é fundamental, você procura parceiros que te fornecem carne de qualidade, te entrega sempre carne fresquinha. Você tem que fazer um controle sempre, 100%. Sempre trabalha num ambiente muito gelado, porque assim sempre tem que manter os produtos muito gelados para fazer um produto muito bom. O principal produto da nossa fábrica é carne suíno, mas trabalhamos também com carne bovina de raça Angus e também trabalhamos com frango defumado, um peito defumado, linguiça de frango. E o carro-chefe da nossa fábrica são as linguiças, salsichas, é um produto que me impressionou muito no Brasil. Os brasileiros gostam muito de produtos defumados. Então nós temos um joelho defumado que desmancha no seu prato. E nós temos uma costela de porco com molho barbecue já pré-cozido que faz sucesso nas todas as cozinhas. Aqui é nosso joelho defumado. O joelho defumado, processo, claro, desossa primeiro, injeta o joelho com uma salmoura com temperos, deixa ele 2 dias numa salmoura, curando. Depois o joelho vai para defumador, a noite inteira nós defumamos daqui com serragem. E depois, quando ele está defumado, ele vai para um tacho de cozimento para 5 horas. Depois ele está pronto e o consumidor faz o seguinte, ele coloca no forno com papel alumínio para 2 horas, tira o papel alumínio do joelho e deixa mais meia hora para pururucar. Atrás de mim tem alguns produtos que nós fabricamos e aqui tem nossa porchetta. A porchetta é feita de uma barriga junto com lombo
e nós colocamos um tempero, vinho branco, limão, sal, alho, gengibre e sálvia e salsa. Nós deixamos um dia, 24 horas, nesse tempero, depois nós vamos amarrar e quando ele está pronto, nós cortamos em peças assim ou podemos fazer em fatias. E a sugestão para o consumidor é 1h30 com papel alumínio no forno, depois tira o papel, deixa mais meia hora na 200 graus, pururucando. E você pode também colocar no churrasco em fatia e ele fica uma delícia. A pele fica bem pururucado e muito macia. Produzir alimentos hidropônicos num ambiente controlado, sem agrotóxicos, em grandes centros urbanos. Essa é a proposta da Pink Farms, a primeira fazenda urbana vertical da América Latina. O Agronacional foi conhecer o trabalho dessa Agtech, que atua desde a semeadura até a entrega de seus produtos na maior cidade do país. A Pink Farms surgiu em 2016 como um projeto meu e dos meus sócios. Inicialmente ela era inclusive como se fosse um frigobar para cultivo em casa. E aí a gente começou a fazer os primeiros cultivos, viu que funcionava essa ideia da produção num ambiente controlado, com iluminação artificial. E a partir daí fomos evoluindo, passamos por uma sala comercial em Jundiaí, em que a gente já tinha uma estrutura vertical com 2 níveis para testar esse conceito. E a partir daí, ver que a tecnologia realmente funciona e trazer aqui para São Paulo. Hoje a gente tem uma torre com 8 níveis de produção. Farm to Table é um conceito de aproximar o consumidor do alimento que está sendo produzido. Então, por exemplo, hoje a gente está em São Paulo, que inclusive é um local que é privilegiado porque quando a gente fala de hortaliças, no geral elas são produzidas no Cinturão Verde, que é relativamente perto da capital. Outros lugares, eles têm uma produção que ela é mais longe porque não existe uma terra cultivável perto do local de consumo. Então, a gente estando dentro da cidade consegue trazer o alimento ainda mais perto para o consumidor. Por exemplo, conseguindo colher, processar e entregar para o consumidor no mesmo dia. Hoje nós estamos produzindo 7 tipos diferentes de alface, entre elas lisa, crespa, mimosa, frisée, algumas com coloração verde, roxa, e os microgreens, que são essas plantas no estágio inicial, com entre 7 e 10 dias a partir da semeadura, que elas têm um valor nutritivo muito maior do que uma planta em estágio adulto, pegando o mesmo peso. Inclusive, as pessoas às vezes eles chamam de superfoods, né? Que são esses produtos mais nutritivos. E aí dos microgreens a gente tem de rúcula, couve, alho poró, mostarda, cenoura e alguns mais que a gente está desenvolvendo. Pelas características da produção, então, uma produção em que a gente consegue controlar todas as variáveis do ambiente, a parte de limpeza do local de cultivo, de processamento, é um produto com uma qualidade muito maior. Então, os produtos eles não têm marcas, por exemplo, de inseto ou alguns danos causados por intempéries, por exemplo, chuva ou geada. Por a gente produzir num local que ele está controlado, que existe um controle de quem está entrando, como que a pessoa vai entrar, higienização. Então, nós conseguimos garantir que nós não temos praga, mas apesar de não precisar usar agrotóxicos, então são produtos mais saudáveis para o consumidor. E nós conseguimos produzir ao longo do ano sempre com as mesmas qualidades e características, independente de ser no verão, no inverno, e inclusive independente de onde a gente está. Hoje a gente está em São Paulo, mas se a gente tiver uma fábrica, por exemplo, no Nordeste, a planta vai sair com a mesma qualidade.
uso da automação ele é essencial para o processo, porque quando a gente está do lado de fora, a gente fica muito sujeito ao tempo. Então, se vai fazer mais calor, se faz mais frio, se está fazendo sol ou sombra. Aqui, como a gente consegue controlar todos esses parâmetros, então, iluminação, quanto tempo de luz eu deixo por dia, qual que é a composição da luz que eu estou colocando, qual que é a temperatura, qual que é a umidade da sala. Então, assim, eu sempre deixo a condição ideal para o crescimento da planta. O futuro da produção de alimento, ele vai ser uma mistura de várias coisas. Então, mesmo quando a gente fala de produção urbana, existem diversos tipos diferentes. Esse aqui é um deles, mas existem produção que ocupam espaços que não estão utilizados, por exemplo, tetos de prédios, produção dentro do local já de consumo, então dentro de um restaurante ou de um supermercado. São coisas que no futuro eles tendem a aumentar e a gente passa a ter diversas opções, né, de fontes de alimento. O programa fica por aqui. Na próxima semana a gente volta com mais projetos e ações de pesquisadores, agricultores e pecuaristas de todo o país. Agronacional, informações úteis para o produtor rural. É o Mundo do Campo, na tela da TV Brasil.